Vidal é apresentado pelo Flamengo e sonha com título na Libertadores. Oscar é procurado por Internacional e Corinthians, mas prioriza o Flamengo. Torcida pede meia do River Plate ao Brás. Atacante Brian Rodrigues do Los Angeles Futebol Clube foi oferecido ao Flamengo. Olá você, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Fica comigo até o final, porque aqui é tudo Flamengo na veia. Eu vou começar logo hoje com uma boa notícia. O Flamengo treinou na manhã dessa segunda-feira no CT do Ninho do Urubu e o Davi Luiz participou normalmente das atividades. Já demonstra boas condições e pode ser novidade na lista dos relacionados para o jogo contra o Juventude amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Davi ele foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Por conta dos dores, dessas dores aí no joelho direito, o departamento médico do Flamengo decidiu poupar o zagueiro no confronto contra o Curitiba no sábado passado. Agora já recuperado, o Davi treinou normalmente com o restante do elenco e deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Caso ele seja relacionado, o Dorival vai poder contar com 5 zagueiros para esse jogo: Davi Luiz, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Fabrício, Bruno e Pablo. O Flamengo e Juventude eles vão jogar às 20h30, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, amanhã, visto que o gramado do Maracanã está passando por reformas. Esse jogo é válido pela 18ª rodada do Brasileiro e será transmitido pelo Premier Futebol Clube em pay-per-view. Mengão precisa muito vencer para chegar mais perto lá do G4. Essa aqui até que é meia tristinha, meia chatinha, O Marinho ele não treinou com o grupo e deve desfalcar o Flamengo contra o Juventude. Ele é dúvida para esse próximo jogo, Com faringite, ele não treinou com o grupo nessa segunda-feira e vai ser reavaliado para saber se vai para Brasília, para jogar contra o Juventude. O jogador ele vai passar por exames hoje, horas antes do embarque para Brasília. Marinho jogou 89 minutos contra o Curitiba, quando o técnico Dorival escalou um time alternativo para descansar os principais titulares. Caso ele seja relacionado para a viagem, deve voltar ao banco de reserva, já que o treinador pretende escalar força máxima contra o time de Caxias do Sul. O setor ofensivo deve ser formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, ou Everton Cebolinha, que já está confirmado entre os relacionados, porque está em boas condições físicas e já foi regularizado no BID nessa segunda-feira, como também o Vidal, Mas esse ainda não tem condições de jogo. Isso aí, para mim, é jogada de marketing do Flamengo, que vai querer estrear o Vidal no Maracanã lotado, Para ver como se comporta a torcida em relação ao volante que se diz flamenguista desde pequenininho. Essa é a minha opinião. De acordo com informações, o zagueiro Gabriel Noga ele está em negociações com o Bahia e com o Cruzeiro. O jogador não conseguiu espaço com a camisa do Atlético Goianiense, sendo preterido pelo técnico Jorginho nas últimas partidas e vê com bons olhos uma saída para ter mais minutagem, O primeiro contato ele foi feito com a possibilidade de empréstimo com opção de compra, mas a diretoria do Flamengo recusou esses termos por ainda acreditar no potencial do garoto. O time goiano não deve resistir à saída de Noga, avaliado em 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões na cotação atual pelo site Transfer Market. O garoto também interessa ao Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. Com apenas 20 anos, ele faz parte do elenco profissional, mas a diretoria do Flamengo vê com bons olhos que o jogador ganhe mais experiência, Segundo a apuração do portal Mundo Rubro-Negro, os mineiros também já fizeram consultas sobre a situação do garoto e ainda preparam uma oferta oficial, cientes de que a intenção também seria por um empréstimo. Hoje o Flamengo tem 8 jogadores para essa posição. Aí eu pergunto, você emprestaria o Noga novamente para ele ganhar rodagem? Coloca aí.
Vidal é apresentado pelo Flamengo e sonha com o título da Libertadores. O Flamengo apresentou nessa segunda-feira o volante chileno Arturo Vidal, de 35 anos, que assinou o contrato até o final de 2023. O jogador inicia efetivamente a sua relação com o clube, mas o namoro, através de declarações pelas redes sociais, já durava há muito tempo. Ele ganhou a camisa 32 e disse: "Esse é o meu primeiro sonho, ganhar a Libertadores. Estou aqui no Flamengo para isso. Bora lá, Vidal!" O atacante Brian Rodrigues, do Los Angeles Futebol Clube, foi oferecido ao Flamengo. O contato entre os agentes de Brian e a diretoria do Flamengo aconteceu há 10 dias. Porém, até o momento, os dirigentes do Flamengo não manifestaram interesse e sequer abriram negociações. O Los Angeles aceitaria emprestar o Brian Rodrigues, desde que haja uma cláusula de obrigação de compra com valor fixado em 8 milhões de dólares, pouco menos de 43 milhões na cotação atual. O Brian Rodrigues, ele é uruguaio, tem 22 anos e é um meia atacante. Ele também é um sonho do Inter de Porto Alegre. Pela idade dele, por ser uruguaio e um meia atacante muito bom, eu vejo aí um negócio interessante. Mas esse aí não é o perfil de negociação do Flamengo. Ou seja, ter a obrigação de comprar um jogador no final do empréstimo, o que eu acho um risco e eu acho certíssimo na posição do Flamengo. Vai que o cara não se adapta a jogar aqui, vai que ele não jogue bem, vai que ele se machuque, enfim. Tem que correr esse risco. Para quê? Põe uma cláusula no contrato com opção de compra e aí sim a gente conversa. Bom, se você está curtindo esse vídeo, então chegou a hora de você me dar aquela força. Me ajuda aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no botãozão vermelho, aperta o sininho, porque aqui é tudo Mengão na veia. Oscar é procurado por Internacional e Corinthians, mas prioriza o Flamengo. Mesmo depois de oficializar as contratações de Cebolinha e Arturo Vidal, o Flamengo segue se movimentando no mercado em busca de mais reforços. Um dos nomes aí no radar do Mengão é do meia Oscar, ex-Chelsea, agora lá do Xangai. E as negociações estão em andamento. O jogador, inclusive, chegou a ser procurado pelo Internacional e pelo Corinthians, mas não quis e priorizou acerto com o Flamengo. Oscar foi liberado pelo Xangai para negociar com o clube e as partes já têm um contrato de empréstimo de 6 meses, ou seja, até dezembro de 2022. Salário considerado o principal entrave nas tratativas também já foi definido, 1,5 milhão por mês. Vale destacar que atualmente o Oscar recebe cerca de 9,5 milhões por mês lá no Xangai da China e teria que reduzir drasticamente o valor do salário para retornar ao Brasil. Dizem que o patrimônio do Oscar está em R$1 bilhão. Você acha que ele pode reduzir o salário ou não? Lógico que sim. No entanto, as negociações com o Flamengo, tocadas pessoalmente pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, estão se encaminhando para um desfecho positivo. O Flamengo tem um trunfo muito forte, O Oscar, ele é compadre do filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, que é o seu assistente, e a relação entre eles é muito boa e isso deve sim facilitar a sua chegada. Lembrando, pessoal, que o Oscar estava naquele jogo fatídico, daquele 7-1 contra a Alemanha em 2014 lá no Mineirão. E foi dele, inclusive, o único gol do Brasil naquela oportunidade catastrófica. As coisas estão esquentando e eu acredito sim que ele possa vir. Mas aí eu pergunto, será que vai ser uma boa pagar esse salário todo para ele só até o final do ano? Será que ele chega para ser titular? Não sei não, são muitas dúvidas nessa negociação. Grande parte da torcida pede para o Braz investir no meio atacante de 25 anos, bem mais barato do que o Oscar. Muitos indicam o nome de Nicolás de la Cruz, do River Plate. O uruguaio só tem contrato com os argentinos até dezembro desse ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e vir de graça. Se o Flamengo quisesse contratar ele agora, ia pagar uma grana preta ao River Plate. O De La Cruz ele já foi cogitado antes, mas o negócio na época não chegou a evoluir. Ele tem 25 anos, sendo 5 anos mais novo do que o Oscar, que tem 30. E pode atuar em diversas posições, como meia ofensivo, caindo pela direita ou pela esquerda. Ele chegaria para ser aquele cara que falta como opção
quando o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro não jogam. O De La Cruz joga muita bola e não sentiria a pressão de vestir um manto sagrado. No Brasil, o Palmeiras também tem interesse no jogador, mas não tem avançado nas negociações. O jogador quer receber um salário de aproximadamente de R$1 milhão por mês. Aí eu te pergunto, você conhece esse jogador? Será que vale a pena investir isso tudo nele? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado das notícias do nosso Mengão queridão. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!